Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós vamos falar um pouco, de Adam Smith, um dos grandes expoentes, do liberalismo econômico, das teorias econômicas defendidas e difundidas durante o movimento iluminista, esse movimento de caráter racional, científico e burguês. Quando falamos do processo de entender o Adam Smith, a principal obra dele é a obra A Riqueza das Nações. Contudo, nós vamos estudar um pouquinho a teoria dos sentimentos morais, entender o que ele entende quanto sentimento e como o sentimento pode ser norteador das relações sociais, e como elas nos influenciam constantemente, algo que às vezes a gente pensa que é tão impensável, podemos até falar, cometer esse equívoco, mas de forma estratégica, mas produzem tantos sentidos, tantos valores dentro do nosso cotidiano. Quando falamos do Adam Smith, nós temos que entender que ele vai tentar legitimar uma teoria econômica de funcionamento do Estado, de um Estado gerido pela propriedade privada, de um Estado gerido pelos interesses capitalistas e burgueses e também industriais. Então ele está pensando na lógica da relação burguesia e proletariado. Mas diferente do Marx, que olha para a visão do proletário, ele quer entender as consequências dessa relação entre burguesia e proletariado, e também entender qual o papel desse Estado no redimensionamento social. Bom, trazer a figura do Adam Smith, nós temos que entender, conforme mencionei, duas obras. A Teoria dos Sentimentos Morais, que a gente vai pegar primeiro, e A Riqueza das Nações no segundo momento. Para ele, na Teoria dos Sentimentos Morais, existe a possibilidade da compreensão do amor próprio e da simpatia do ser humano. O que seria esse amor próprio? Seria um sentimento natural, da nossa natureza humana, no qual buscamos nossos interesses pessoais a partir das nossas práticas cotidianas. Contudo, esse amor próprio deveria ter um controle, porque o mesmo poderia levar na prática a uma ação egoísta. Contudo, o Adam Smith, ele também nos coloca um outro contexto, que é um outro contexto e conceito, que é o de simpatia, que é quando nós, seres humanos, ou ainda um grupo social, reconhece a felicidade e a dor alheia. Bom, Vinícius, são opostos simpatia e egoísmo? Para Adam Smith, não. São complementares. O egoísmo deve-se ter um controle, contudo, se não se nega os interesses individuais dos seres humanos, que é representado nas suas ações concretas pela vontade do desenvolvimento da propriedade privada na sociedade. Logo, ele tece uma crítica na propriedade coletiva e ele acredita que, mesmo o ser humano sendo egoísta, ele deve ser simpático, podemos até assim dizer, ter simpatia, ao reconhecer que o outro precisa também acumular ao longo da sua experiência em vida. Então, qual é esse acúmulo? Um acúmulo de riqueza. Daí surge a outra obra do Adam Smith, chamada A Riqueza das Nações, no qual ele estabelece uma defesa da divisão do trabalho, pois dessa divisão do trabalho acentuaria o acúmulo de riquezas, e não apenas isso, elencaria o aumento de produção. Então, quanto maior for a divisão do trabalho, maior a especialização e a funcionalidade social e a interação entre os diferentes grupos sociais, pensando aquela conjuntura temporal, cada um executando uma função social diferente, uma função a partir do ofício que exerce, e não somente isso, a divisão do trabalho pensando enquanto uma troca, dentro da própria natureza humana. Então, quanto maior for a divisão do trabalho, intensificam-se as relações humanas, essas relações humanas sendo constituídas a partir da premissa de mercado. Então, aumenta-se o mercado produtor, aumenta-se o mercado de produtor, concomitantemente à lei de oferta e procura, gerando assim o lucro e gerando assim a sociedade capitalista e burguesa. Só que qual é esse papel do Estado? É um Estado, na concepção do Adam Smith, marcado pelo liberalismo econômico, a liberdade econômica. E essa liberdade econômica está na ideia de uma mão invisível desse Estado, que geraria a ideia que nós falamos do bem-estar social, uma vez que esse mercado se autorregularia, não dependendo assim de uma intervenção do Estado na economia. Então, quando falamos do liberalismo econômico enquanto uma teoria econômica, temos que entender que esse liberalismo proposto pelo Adam Smith,
ele vai defender a ausência da intervenção do Estado na economia. Ele é um autor, claramente, um economista que defende a ideia do excedente, ele defende a ideia do lucro, da iniciativa e da propriedade privada, mas ele defende o salário, porque o salário seria uma questão motriz para que automaticamente nós tivéssemos o impulso do mercado, tanto do produtor como do consumidor, e consequentemente da lei de oferta e procura. Até porque esse mercado está sempre se autorregulando. É uma ideia também de bolha, né? Então, ou seja, várias bolhas são construídas, né? Contudo, essa mão invisível, né? Ou seja, esse Estado não regula as relações em gerais, né? E de forma bem peculiar, né? A questão da intervenção na economia. Tá ok, pessoal? Grande abraço.